O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 9, celebramos Santa Paulina, dentro do 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é de Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. Que bonito, gente, hoje celebrar Santa Paulina. A gente ainda não se acostumou muito, né, com esta data, porque é uma santa que foi canonizada há pouco tempo no Brasil. Não é nascida no Brasil, porém uma santa brasileira, né? Santa Paulina, lá do santuário também em Santa Catarina, possa abençoar todo o povo brasileiro. Amém? E o Evangelho hoje fala que Jesus está expulsando um demônio mudo que começou a falar. Gente, só quero dar uma palavrinha que quando a literatura dos nossos evangelhos de Mateus é colocado aqui, ou colocado na Sagrada Escritura, ele tem às vezes duplo, até triplo sentido. Às vezes a gente só pega no sentido espiritual, o sentido de missão, ou seja, o demônio foi expulso, veja o versículo 33, os dois versículos inteiros. Apresentaram Jesus, um homem mudo, que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então veja, às vezes a gente só pega no sentido espiritual, ou seja, Jesus expulsou o demônio, Jesus expulsa os nossos demônios, e talvez fica só com aquela história desse demônio, né? E existe tanto tipos de demônios que nós podemos imaginar nos dias de hoje, né? Uma palavra mal, uma briga, uma guerra, né? Uma prepotência, uma arrogância, são demônios. Eu gosto de apelidar de demônios modernos, né, que existe por aí. Então, como eu disse, tem dupla, tripla, quádrupla interpretações que você pode pegar. Só não podemos ficar interpretando de uma maneira muito errada e do jeito que a gente quer. Tem que se interpretar da maneira o mais correta possível. Mas uma das interpretações literárias deste texto, desse pedacinho aqui, é que ele está dizendo das pessoas que estavam à margem da sociedade, na periferia, que não tinham nem voz e nem vez. Então, eram os mudos mesmo, como existe hoje. Hoje, o que o governo faz, muitas vezes, com os pobres, com os abandonados? Deixam eles mudos e surdos. Inventam um monte de coisa, eles não sabem interpretar, não sabem ter um espírito crítico, e acabam ficando os mudos, como estavam na época de Jesus. Então, o que significa, literalmente falando, quando Jesus, quando apresentam este homem possuído com esse demônio, que ele é mudo, Jesus o toca e ele começa a falar. Ou seja, Jesus é o ponto de referência, o ponto de cura, o ponto de libertar o povo da sua época. Libertar da cegueira, libertar da surdez e também libertar do ser mudo, do não poder falar. Jesus agora incentiva as pessoas a falarem, incentiva as pessoas a criticarem, a olharem, a verem, a ouvirem. Você pode ver que todos os que ele toca, eles começam a ouvir, começam a ver, começam a falar, às vezes começa a ver parecendo árvores, mas daqui a pouco Jesus dá uma melhorada, ele começa a ver perfeitamente. Então é um Jesus que devolve às pessoas o direito de falar, o direito de ouvir, né, o direito de ver, ou seja, os direitos essenciais da pessoa humana. E nós precisamos, então, nos dias de hoje, olhar se nós estamos de fato vendo, estamos falando, como se estamos deixando Jesus expulsar esses espíritos mudos nossos, e se estamos falando de fato a partir de Deus, se estamos falando de fato a partir daquilo que é o segmento da pessoa de Jesus Cristo.
para que assim a gente possa continuar percorrendo cidades, povoados, redondezas e pregando que o reino de Deus está aqui e já aqui. Está bem próximo de nós. Povo de Deus, tenham todos um bom dia. Deus abençoe, Deus os guarde. Que a mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.